Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Olá, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a este tipo de vídeo que faço e posto aqui às segundas e quartas-feiras neste canal, que são os vídeos de perguntas e respostas, um canal de interação com os amigos que acompanham essas postagens que faço, as postagens de texto, as postagens dos vídeos e perguntas nascidas da interação que tenho com os amigos através de conversações pelo WhatsApp e, eventualmente, também os amigos que enviam questões para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Ok? Aqueles amigos que quiserem conversar comigo através desse e-mail, né, da mensagem enviada para um e-mail, podem fazer. Aqueles que quiserem comentar as postagens que eu faço no meu perfil do Facebook, as postagens de texto que tem na comunidade desse canal, a aba comunidade, né? Tem uma parte lá de textos. E claro, os comentários desses vídeos. Essas interações, elas se transformam nessas questões trazidas para cá. Tá bom? Então, o amigo que quiser, a amiga que quiser, também ter uma questão sua desenvolvida aqui num vídeo desse formato, é só comentar esse vídeo. E aí, o comentário, se ele desenvolver uma questão, ou for algum tipo de provocação, um tipo de apontamento, de indicação, que permitir, né, o desdobramento aqui num contraponto ou numa expansão, ampliação da ideia, ele estará incluso em vídeos próximos. Tá bom? Muito bem. Questões de hoje, então. Eu vou começar aqui com as questões que são potencialmente datadas, ou seja, elas devem, com o tempo, perder um pouco o seu significado fundamental, porque elas tratam de coisas do momento, mas também têm os seus elementos perenes, que podem ser compreendidos em outras épocas. Então, eu vou tratar aqui de reproduzir as questões e de desenvolver algum tipo de coisa, atentando mais para esse segundo aspecto, daquilo que pode durar com o tempo. Mas a minha preferência será sempre tratar de assuntos mais assim conceituais, profundos e eternos, e que tenham durabilidade, e todos eles orientados por essa percepção, perspectiva do ensinamento de Sri Ramakrishna. Ok? Mas muito bem, as coisas vêm e eu desenvolvo. As questões são as seguintes. A primeira delas fala aqui de um personagem que eu já tratei num outro vídeo, mesmo indicava isso, né, que a pessoa em si não é muito interessante para mim. Mas o que está em volta disso, né, que é a do personagem político, podemos dizer assim. Padre Júlio Lancelotti. Um personagem muito, né, presente nesta atual configuração de grande dualidade, divisão da sociedade brasileira. Um personagem como o Padre Júlio Lancelotti aparece muito, né? E a questão aqui foi desenvolvida em um canal do YouTube. Um amigo me mandou o link desse canal e pediu para que eu desse a minha opinião a respeito daquela questão. A questão era assim: por qual razão, vou ler aqui, né? Há um desejo de manter o padre Júlio Lancelotti afastado de qualquer investigação que possa o prejudicar,
por parte da Igreja Católica, por parte das pessoas da imprensa e mesmo em membros da justiça. Ou seja, por qual razão a Igreja Católica se empenha tanto em que nada que leve a uma possível condenação ou redução do prestígio do Padre Júlio se manifesta, investigações de coisas que ele pode ter feito, né? Existe uma série de acusações, coisas, levantamentos de inquéritos e coisas assim. Então, por que a Igreja Católica se empenha tanto nisso? Por qual razão parte da imprensa se empenha tanto nisso? E por qual razão parte até do Poder Judiciário se empenha nisso? Essa era a questão. Bom, o que eu penso a respeito disso? Sem entrar no mérito aqui da figura Padre Júlio Lancelotti. Mas por qual razão, primeiro, a Igreja Católica se empenha na defesa do Padre Júlio Lancelotti e tenta blindá-lo, digamos assim? Ela não faz isso em relação ao Padre Júlio Lancelotti apenas. Ela faz isso em relação a todos os clérigos que possam em algum momento estar envolvidos ou acusados ou com indicações que participaram de algo ilícito. Muitas vezes, muitas vezes, tem a ver com essa questão sexual. Sri Ramakrishna dizia, né, as correntes, né, principais do mundo, luxúria e ganância. Muitas vezes as duas coisas estão juntas aí, nesses casos de clérigos. E a Igreja Católica, o que ela tenta fazer? Ela tenta sempre proteger essas pessoas, os clérigos. Por quê? Porque, sobretudo, ela entende que o ataque ao clérigo específico nunca é um problema só para o clérigo, mas um problema para a própria instituição clerical, para a imagem do sacerdócio e para a imagem da igreja. Além das perdas de dinheiro, há uma questão do prestígio, questão do seu lugar na sociedade, quanto isso afeta a visão das pessoas em relação à igreja. Poxa, então, que instituição é essa? Como você pensaria numa empresa que não quer ter o seu nome vinculado? Então, há todo um esforço, e sem falar que aqui no caso, né, os clérigos eles estão investidos de uma ordem sacerdotal, em todo um elemento de conexão sacra, que você não pode simplesmente demitir a pessoa, abandonar a pessoa e dizer, não, olha, o problema é só dele. Não. Ele é reconhecido pela sociedade como alguém investido de um caráter também sagrado. E esse caráter sagrado é a fundamentação da igreja, que dá esse status sagrado a certas pessoas. Então, o interesse da igreja de abafar casos assim não é apenas com um padre específico, mas é com todos. Então, o seu primeiro objetivo é esse, se proteger. Não é? Segundo ponto, parte da imprensa. Por que a parte da imprensa? Se a imprensa geralmente é tão secular, é tão laica, é tão, né, às vezes até hostil à própria ideia da religiosidade, né? De um modo geral, os pensadores assim que têm grande proeminência da imprensa são pessoas mais, né, voltadas ao secular. Por qual razão existe todo esse empenho? Por quê? Porque aí sim, o padre Júlio Lancelotti, especificamente, ele representa para muitas pessoas da imprensa, de um setor da imprensa, setor mais progressista da imprensa, uma espécie de modelo de como deve ser a religião em um mundo sem Deus. Em um mundo em que Deus morreu, como deve ser a religião? A religião, no máximo, já que ela tem que existir, porque as pessoas parecem, né, têm essa tendência, né, de buscarem alguma coisa e que ela ao menos seja isso e só, uma religião social, uma religião de atendimento aos pobres. Em países pobres, né, talvez seja necessário você ter uma coisa assim, quando a gente chegar a um progresso material tal, nem isso. Mas enquanto existe essa condição social, é melhor que os clérigos sejam assim, pessoas que sejam vistas como agentes sociais. Ele não fala sobre amar a Deus, sobre alcançar Deus, união com Deus, teose, nada dessas coisas, dessas bobagens que os religiosos falam. Ele fala a respeito de alimentação do pobre, da casaco, sopa, abrigo, e tudo isso é um tema que, para muitas pessoas, é o máximo que a expressão religiosa pode oferecer de bom. Então, nisso, um padre como o padre Júlio Lancelotti é um símbolo de uma religião secular, uma religião do serviço social. Então é por isso que muitas partes da imprensa se antagonizam, por exemplo, a um outro modelo, um modelo que volta mais às pessoas, essa coisa da moral, dos costumes, a coisa da mudança comportamental. Por quê? Porque essa mudança comportamental atrapalha também os negócios do próprio movimento progressista no que diz respeito à questão da imprensa. As pessoas dizem assim, poxa, a religião que fala a respeito de moral e bons costumes está indo contra o quê? Fundamentalmente, luxúria, que é
uma fonte inesgotável de riqueza e de ganância. Então, esse é o problema. Essas pessoas atrapalham o negócio. A igreja, a religião, né? Há tempo falava contra bebidas, falava contra, é, sei lá, coisas que pra gente são fontes de renda. Então, aí aparece um religioso que não está falando nada disso, não está falando de nada de antimundano. Está falando sobre resolver problemas, resíduos da nossa dificuldade social. Então é essa religião que nós vamos apoiar, se é que tem que existir alguma religião. Então é por causa disso que existe, por parte de muitos setores da imprensa, essa boa vontade com uma pessoa que pode estar envolvido em casos que já existem tantos em que a imprensa não teve boa vontade. Em outros casos, a imprensa bate muito firme, vai muito firme. E deve ir mesmo, ok? Mas aí a imprensa não tem nenhuma condescendência, às vezes não tem nem muito cuidado, vai, aponta, olha, né, isso aqui parece que é isso, parece que está agredindo isso aqui. Mas existe essa figura que é uma espécie de modelo dessa igreja, né, assim, sem Deus. Basicamente isso. E parte do judiciário vê o padre Júlio Lancelotti como uma espécie de personagem político. Ele não é um padre, ele é alguém que é voltado às esquerdas. E hoje, nessa polarização, existe um lado, né, mais à direita, um lado mais à esquerda. Então as pessoas escolhem um lado e ele virou um ícone disso. Então não é porque, né, definitivamente o STF ele tá mais voltado, ele é mais progressista, ele está mais voltado para uma visão em que a religião é tolerada, nunca vista como um norte para nada. Não é assim, né? A ideia de laicidade pretendida aqui pela mentalidade do STF é da religião como uma coisa de foro íntimo e se não atrapalhar muito a vida. É basicamente isso. Então, por qual razão às vezes se coloca em favor de uma figura como essa? Porque ele é uma figura política. Então é isso, né? Muito bem. Outra questão também datada, mas que tem seus elementos permanece. Como o senhor vê as mais recentes declarações do Papa Francisco sobre a Ucrânia? Ele disse que a Ucrânia, país invadido que tem parte do seu território já em posse da potência invasora, deveria levantar uma bandeira branca. Aqui não temos o contrário do Bhagavad Gita, na qual Krishna justamente manda Arjuna lutar ao invés de se render. Sri Ramakrishna chegou a ensinar algo sobre questões como essa, sobre uma crise internacional, sobre guerras? Bom, o primeiro ponto é que Papa Francisco, ao meu entendimento, não se deve esperar dele declarações assim que sejam declarações de um santo, declarações de uma pessoa, né, um santo padre, uma pessoa muito profunda a respeito de uma conexão direta com Deus. Né? Acho que esperar isso do Papa Francisco pode ser decepcionante. Eu sempre lembro, né, na época lá da terrível pandemia, estavam morrendo 3.000 pessoas por dia aqui, alguém se aproximou dele e disse: "Você tem uma palavra para o Brasil nesse momento difícil?" Então, mas ele fez uma piada cretina e vagabunda sobre o brasileiro é tudo cachaceiro e tudo mais, mostrando uma grande insensibilidade. Por quê? Porque ele é o brincalhão, né? Ele é o sujeito divertidão, ele tá sempre falando coisas bacanas, engraçadinhas, né? A gente conhece esses personagens assim, as pessoas morrendo, né? Imita a pessoa morrendo, né, sem ar, né? Chega de mimimi, a gente não conhece vagabundos, cretinos assim. Então, só que o Papa Francisco, ele é um sujeito que tem uma ancoragem, né? Primeiro, pelo Papa, e segundo, que ele é um Papa progressista. Então, parte da imprensa que estaria muito pronta para enfiar o cacete em um Papa que falasse saísse um pouquinho de uma linha, se ele fosse mais conservador, tem em relação ao Papa Francisco toda uma boa vontade de fingir que ele não foi grosseiro e nojento quando ele deu aquela declaração. Declaração de moleque que ele deu. Ok? Então, para mim, brasileiro, não sou católico, mas que esperava de um líder religioso, a qual a religião dele ainda é estatisticamente maior, e que tem uma posição
desse uma palavra de conforto, de esperança, fala, não, vamos passar por isso, Deus está conosco, a vida espiritual, essa vida que passa mesmo, nós devemos olhar para o alto, alguma coisa assim, mesmo que fosse convencional, mesmo que fosse clichê. Às vezes você precisa falar, né, apenas meus sentimentos para alguém que perdeu um parente. Você não precisa inventar moda e ser engraçado. Então ele foi moleque, assim. Desse sujeito, eu não espero nada muito profundo, maravilhoso. E acho que as pessoas não deveriam esperar. Ok? Isso não tem nada a ver com a figura do Papa, tem a ver com a pessoa, Bergoglio. Ele é assim, ele acha que isso e causa, né? E promove, né? Muito bem. E tem uma série, um exército de puxa-sacos que vai defender qualquer coisa, como sempre acontece, né? Você não tem um puxa-saco do Bolsonaro, do Lula, você tem o Papa também. O que ele falar, tá falado, tá certo, independentemente. E tem o outro também, que é o fanático religioso do lado contrário, da outra polaridade, que vai, qualquer coisa que ele diga será totalmente negativo, mesmo que não seja. Né? Então, tem isso. A respeito dessa declaração do Papa Francisco, o que eu entendi? Novamente, não sou uma pessoa que tem profundas admirações e simpatias. Sobretudo a partir dessa declaração dele nojenta, repugnante, sem coração, desalmada que ele deu a respeito do profundo sofrimento que muitas pessoas passavam naquele período. Não é? Resposta de um desqualificado para o cargo. Mas muito bem. Estou considerando que tenho essa posição, né? Eu vi na palavra dele mais ou menos o seguinte: nesse mundo onde não há leis, nesse mundo onde é a lei do mais forte que está prevalecendo, a Rússia é o mais forte. Chegou ali, olhou para um território e falou, vou tomar e vou mesmo. E onde a União Europeia, leia-se, França, Alemanha e Inglaterra, por mais que tenham simpatia pela causa ucraniana e tenham necessidades, percebam o perigo da invasão russa, não vão se engajar fundamentalmente para entrar na guerra de fato, e os Estados Unidos também não vão entrar assim, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, a posição invasora russa vai se consolidar. Ali no Donbass, na Crimeia já está. Então o que acontece? O que eu vejo na fala do Papa Francisco? Mais cedo ou mais tarde, vai haver uma capitulação. Então, sabendo disso, se você parar esta guerra através da rendição, agora, você perde aquilo que você já ia perder mesmo, só que você perde menos vidas. Você reduz o impacto trágico da atual circunstância de invasão. A Rússia é criminosa, a Rússia é invasora, ela não tem nenhuma razão, definitivamente. Só que o mundo não está nem aí para isso. Não existe uma polícia internacional que vai chegar e vai intervir, não existe. Cada um faz o que quer, né? Você tenta, mete as caras, tenta a sorte, se der, deu. Mais ou menos é isso que aconteceu agora. A Rússia chegou e falou, eu acho que dá. Eu acho que se eu meter o louco aqui, não vai ter como me confrontar, porque eu tenho armas nucleares. As pessoas não vão querer entrar nesse barulho comigo. Então, eu vou conseguir. Ela imaginou que seria mais rápido, sem dúvida nenhuma. Tá desgastante, sim. Teve sanções, tudo isso complicado, mas tem a China que dá um suporte. Né? E a dificuldade que o mundo tem de entrar num conflito, porque o mundo hoje é nuclear. Então, né? É a dificuldade que a gente conhece. Então, a Rússia se aproveita dessa circunstância para cometer seus crimes. Mas isso é dado. Então o que o Papa Francisco está dizendo é mais ou menos isso. Né? Lamentavelmente, vai acabar assim. Então se você agora chegar e falar assim, olha, tá bom, vamos acertar aqui, até essa linha aqui do Donbass e tal, eu aceito e o resto... Aí a Ucrânia se junta à União Europeia, se junta à OTAN, cria ali um muro, e isso seria o suficiente para a Rússia não avançar mais e criar uma fronteira para lá e a Ucrânia ser ajudada até economicamente, estruturalmente pela União Europeia, pelos Estados Unidos e conseguir se tornar um país, dentro do que sobrou dele, reconstruído. É bom isso? Isso é legal? Isso é ótimo? Não. Mas o que o Papa está dizendo? Talvez seja um mal menor, talvez seja o que dá para fazer agora. E a gente precisa, né, diante de um quadro geral, tentar ver as soluções dentro de quadros que não são ideais. Eu acho que é isso que ele está propondo. Como um agente da política internacional,
como um chefe de um estado pequeno e que atua no mundo como uma voz de ponderação em questões sociais. Não é um pastor espiritual. Não é alguém que está falando sobre como você encontra Deus. Nunca, 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 nunca. Nunca vai existir esse discurso. Não tem nada a ver. Ele é da pós-religiosidade em busca por Deus. Ele é do mundo social. É a religião da sopa. É a religião da questão da como vamos viver bem aqui e tudo mais, né? Mais ou menos isso. Como a gente pacifica o mundo para a gente ter uma vidinha aqui mais ou menos confortável e que haja menos sofrimento físico. É sobre isso. O tipo de expressão religiosa do Papa Francisco. E é disso que ele fala. E nisso, nessa posição que ele tem, eu acho que ele deu uma opinião difícil, que não agrada ninguém, mas que talvez seja mais pragmática. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Certo mesmo seria ver uma coalizão expulsar a Rússia de lá. Todo o território ucraniano tinha que ser liberto da invasão russa. Isso que deveria acontecer. Só que isso é quase que impossível pela questão nuclear. Porque o Putin, como todo tirano, todo ditador, ele não tem a expectativa de ter uma administração política e que vá, às vezes, ter reveses e perde. Não, ele sabe que a derrota para ele é o fim da sua vida. O Putin tem um medo de ter o fim do Muammar Gaddafi, de morrer empalado numa rua tomado pela multidão em turba contra ele. Ele sabe o que ele realizou, né? Ele sabe que o destino dele, se perder o poder total, é a morte. E é disso que ele corre. Porque ele, evidentemente, né? Alguém poderia dizer, vai se pagar um dia no outro mundo. O Putin não acredita no outro mundo. O Putin é completamente materialista, completamente ateu. Quando ele estava ascendendo o poder, né, depois da morte do Boris Yeltsin, perguntaram para ele: e Deus, você acredita em Deus? Ele disse: eu acredito no homem. Formado na União Soviética, formado no ateísmo. É nisso que ele acredita. E, evidentemente que ele usa todo esse mise-en-scène, toda essa palhaçada com os criminosos, gangsters da Igreja Ortodoxa, Patriarca Cirilo, todo esse pessoal, né, para fazer esse mise-en-scène da Rússia. Da Rússia. A grande Rússia. Né? A grande Rússia tem essa emolduração cultural da Igreja Ortodoxa, mas ele não tem a menor fé em nada. Então, nesse mundo que nós temos esse tirano, não é porque ele seja mentalmente louco, é porque ele sabe que a barganha dele é não ter nada a perder. Então, nesse mundo, de fato, se a Ucrânia conseguir parar a invasão, já é lucro. Lamentavelmente, tragicamente, infelizmente. Então, eu acho que a declaração do Papa Francisco ela tende a esse pragmatismo, não é? Claro, se você esperar do Papa Francisco uma palavra de fé, uma palavra profunda sobre espiritualidade, aí você, puxa vida, realmente você não deve esperar isso. Você deve esperar isso. A palavra dele é sobre esta realidade aqui, assim, muito... Até porque, assim, não é que ele seja malvado, é que ele acha que isso é a única espiritualidade que existe, é dessa geração. A Igreja Católica expressa muito isso, né? Expressa muito isso hoje em dia. A melhor maneira de você ser espiritual é você ser a pessoa contemporânea legal. E é sobre isso. Então, esse amigo perguntava se a posição do Papa Francisco não é antagônico ao Bhagavad Gita. Não acho que seja antagônico ao Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita não está falando que você tem que sair brigando com todo mundo, não, tá? O Bhagavad Gita está dizendo que você deve cumprir as suas funções e responsabilidades. Você deve atuar com coragem, com denodo perante as coisas, mesmo que difíceis. Mesmo que você não queira fazer, você precisa saber o que você deve fazer. O que o Papa Francisco está dizendo agora é que o Zelensky, a Ucrânia, nesse atual momento em que já está vendo que não tem muito jeito, em que ninguém vai segurar o barulho da Ucrânia, que precisa ser pragmático e agir para o bem de todos, mesmo que seja contra as suas vontades. Então, nesse sentido, é que ele está dizendo, se tivesse como lutar, lute, mas agora já viu que não dá. Então, a questão de Arjuna é que Arjuna não queria participar da guerra porque ele achava que não existia situação boa. Mesmo se ele vencesse ou se ele perdesse, era tudo igual. E Krishna disse, não, não é assim. Existe sim Dharma e Adharma. Então você precisa atuar sempre dentro do seu escopo. Qual é a sua responsabilidade no mundo? Eu sou
varredor de rua. Mas eu não quero varrer a rua porque, na verdade, a rua sempre suja mesmo, né? E tudo mais. Eu queria ser uma outra coisa. Por que eu não poderia ser, sei lá, um vendedor de sorvete? Não. Vai varrer a rua, mesmo que se suje, você vai lá, varre de novo, de novo, de novo. Essa é a sua função aí. Né? Assim, muito a grosso modo, né? Então, essa questão do Bhagavad Gita é muito mal compreendida. É a questão de como você atua no mundo com as suas responsabilidades. Sri Ramakrishna tratou de alguma questão internacional? Não! Porque Sri Ramakrishna não tratava disso. De Índia, Reino Unido, Império Britânico, Estados Unidos, América do Sul. Não tratava disso. Tratava de Jiva, Atman, Brahma, Mãe. Ou seja, vivemos aqui porque não lembramos de Deus. Se lembramos de Deus e ansiamos por Ele, deixamos de viver condicionados aqui. Enquanto não lembramos de Deus, não buscamos Ele, vivemos aqui, condicionados de muitas formas. Às vezes melhor, às vezes pior, às vezes com karma. O nosso karma nos conduz a experiências mais tranquilas, algumas mais tortuosas, mas sempre vamos morrer aqui sofrendo, inevitavelmente. E as circunstâncias da vida são sempre agridoces. São sempre essa mescla. Se você gosta do mundo, está satisfeito com o mundo, compre o pacote todo. É prazer e dor eternamente. É assim. Se você quer sofrer menos, tem um caminho para você fazer certas coisas que te trazem méritos. Mas você nasce, cresce e morre aqui. Se você quer ultrapassar isso, existe um único caminho: buscar Deus, amá-lo. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, Sri Ramakrishna não vai tratar nunca de questões como a invasão da Rússia à Ucrânia, essas coisas todas. Isso é um ensinamento nicha dentro da palavra sagrada de Sri Ramakrishna. Isso não significa dizer que esteja alienado ao mundo. Ao contrário, alienados estão aqueles que pensam que existe solução para o mundo. Esses são os alienados. Né? Não existe solução para o mundo. O que não significa dizer que você não tem que varrer o chão, que você não tem que vender o sorvete, que você não tenha que dar aula, que você não tenha que buscar seus filhos no colégio, que você não tenha que fazer o feijão, que você não tenha que cumprir todas as funções do mundo. Porque você está aqui, só que o seu coração está em Deus. É Ele que você busca. Você sabe que esse mundo é apenas uma coisa que você tolera, na melhor das hipóteses. Às vezes até com um fingimento de engajamento. Porque você está numa festa de criança, você não vai estar lá assim... que saco, eu queria mesmo estar com Deus. Não, você está lá, parabéns. Animado, animado, meu time, Mas, profundamente, você busca Deus. Mais ou menos isso. Né? Esse é o verdadeiro ensino espiritual. Sri Ramakrishna ensina o espiritual. Existem outros que são religiosos que ensinam como viver no mundo de modo legal. Né? Muito bem. Uma outra questão. O senhor conhece o movimento Krishna West, criado pelo discípulo do Swami Prabhupada, Hiranandaya Dasa Goswami, né? Para fazer reviver a consciência de Krishna no Ocidente? Se conhece, poderia dizer o que pensa desse movimento? Conheço sim. Inclusive já tive a oportunidade de conversar com alguns membros desse Krishna para o Ocidente, Krishna West, criado por esse antigo discípulo do Swami Prabhupada, que foi inclusive um dos tradutores e algum desses que comentaram as partes finais de Srimad Bhagavatam, quando o Swami Prabhupada já tinha falecido. O canto final, né, os dois últimos foram terminados por seus discípulos, e eu acho que um dos mais proeminentes desses era o Hiranandaya Dasa Goswami. Eu já falei dele aqui numa tradução literal do Bhagavad Gita e comentário que ele produziu, que ele escreveu, muito boa. E acho que ele tem ideias que ao longo do tempo foram se tornando melhores na medida que ele foi modificando um pouco do seu pensamento. O que acontece? O que é o Krishna West? Krishna West é uma tentativa, é uma concepção desse homem, Hiranandaya Dasa Goswami, de que o movimento Hare Krishna, o movimento da ISKCON, o movimento da pregação da consciência de Krishna no Ocidente, precisa mudar radicalmente a sua forma de apresentação para o mundo, deixar de ser a apresentação dos tempos do Swami Prabhupada, onde você via, né, aquelas pessoas na rua
cantando Hare Krishna, né? Com roupas indianas, os homens de cabeça raspada, as mulheres de sari, e tocando mirdangas e fazendo barulhos e tudo mais, e distribuindo livros, né? Cercando as pessoas na rua. Vem cá, você conhece o Bhagavad Gita como ele é? Ele acha que esse tipo de todo esse composto, ele é prejudicial para a apresentação da consciência de Krishna na atualidade. Ele diz que o que funcionou naquele tempo não funciona hoje. Porque hoje em dia as pessoas olham para isso e percebem uma coisa exótica, uma coisa, quase um surto. Definitivamente não vão se integrar a isso. Ele diz, um ou outro vai, mas isso não é um movimento para se tornar uma religião convencional e aceita pela sociedade. Esse é o seu pensamento. Então ele acha que o movimento tem que se apresentar de forma, né, as pessoas com roupas ocidentais, normais, né, a pregação deve ser um pouco mais intelectual, menos emocional, menos, né, e usar de outros recursos para conseguir, numa nova fase, se apresentar às pessoas. Então, e ele mesmo se porta assim, não usa mais as roupas de um sannyasi, não usa mais a tilaca e tudo mais, se apresenta de uma forma muito informal, muito intelectual, se apresenta como um professor de Harvard e tal, que tenta levar para as pessoas uma polida e plausível perspectiva de espiritualização e de transcendentalismo através de uma religião muito, muito alcançada pela mente, que vai ajudar você a lidar no mundo moderno com as inconstâncias da vida. Ele que foi um discípulo do Swami Prabhupada desse modo, né? Se vestia de sannyasi, ia pra rua, fazia kirtanas, encampava as ideias do Swami Prabhupada. Eu tenho livros dele do tempo que ele era assim. Ele teve uma entrevista, por exemplo, com o Dom Helder Câmara aqui no Brasil. Ele é um homem brilhante, esse Hrinandaya Goswami. Fala vários idiomas muito bem, fala português perfeitamente. Português, espanhol, francês e outras línguas muito bem. É um homem brilhante intelectualmente e que teve uma guinada de pensamento quando o Swami Prabhupada morreu, em 79. O movimento Hare Krishna passou por uma grande transformação. Ele era membro do tal grande concílio que governava a ISKCON, ali escolhido pelo Prabhupada, GBC, se não me engano, né? E ele, aos poucos, foi se distanciando da estrutura da ISKCON, até porque o movimento, né, da consciência de Krishna, logo depois da morte do Prabhupada, começou a enfrentar vários reveses, sobretudo no seu coração, nos Estados Unidos. A ISKCON é uma sociedade americana. E lá onde estava a sua grande potência, inclusive econômica. Porque começaram a haver vários escândalos envolvendo esses discípulos diretos do Prabhupada, escândalos de todo tipo, abuso infantil em colégios, os gurukuls, né, as crianças ficavam lá, abuso a mulheres, a crianças, roubalheira, coisas sobre assassinato, coisas do arco da velha horríveis, que fizeram muitas sociedades em processo judicial fecharam, foram à falência. Houve toda uma conscientização nos Estados Unidos de que o movimento Hare Krishna foi um surto, foi um problema dos anos 60, em que as pessoas estavam entrando ali num tipo de lavagem cerebral. Houve um declínio poderosíssimo daquilo que em 15 anos o próprio Prabhupada transformou numa grande potência. Alguém pensa assim, mas sempre foi um meia dúzia de gato pingados em aeroportos, fazendo... É uma visão míope isso. Eles conseguiram alcançar muitas pessoas, claro que numericamente nunca proporcionais ao tamanho do cristianismo. Evidentemente que não. Até porque, né, era uma pessoa pregando uma coisa diferente de você ter uma civilização que chega ao longo de séculos com caravelas e com exércitos. E não é a mesma coisa. Então, assim, foi importante o que ele fez ali, conseguiu um significado cultural concreto. Só que, dentro de uma certa época, o mundo dos anos 60, de 65 até o final dos anos 70, não é o mundo de hoje. Tinha circunstâncias muito especiais que estavam acontecendo de contracultura, de abertura, de uma série de confusões. Que criaram os elementos. E fora o carisma pessoal do Swami Prabhupada. Quando eu falo carisma, não significa dizer que seja uma pessoa em tudo, né? Que todo mundo possa gostar e achar maravilhoso. Não é isso. Uma pessoa carismática, uma pessoa muito magnética. E o Swami Prabhupada era essa pessoa muito magnética. E uma conciliação de coisas aconteceu, deu certo.
Esse Iranandaya Dasa Goswami percebe, essa fase passou e agora a abordagem dessa consciência de Krishna precisa ter as marcas do tempo de hoje. Mais clean, mais ocidental, menos exótico. O que acontece? Ele tem uma certa dificuldade, grande dificuldade, entre os próprios adeptos do movimento de Krishna, da consciência de Krishna, que observam isso como uma espécie de desconexão do seu legado, então não se interessam muito por essa abordagem. As pessoas que podem até dar ouvidos ao que ele está dizendo, podem até entender a razão do que ele diz, podem também não serem, não conseguirem ser conquistadas pela tal filosofia. Então ele é um movimento, uma tentativa de um movimento reformador. Eu acho que tem muito sentido nas coisas que ele diz. Precisa de fato de uma nova abordagem, só que eu acho que ele não vai tão fundo como deveria ir, porque eu acho que o que o movimento da consciência de Krishna deveria ter como autocrítica seria perceber que se eles querem alcançar hoje o mundo moderno de uma mais plausível, eles deveriam se afastar um pouco de um certo culto à personalidade do Swami Prabhupada. Por quê? Porque Swami Prabhupada, a despeito dos muitos méritos que teve, certamente teve também declarações que são hoje absolutamente destrutivas para qualquer movimento que queira crescer. Seja qual for o contexto que você colocar, certas colocações do Swami Prabhupada hoje seria motivo de você derrubar qualquer possibilidade de sucesso no mundo de hoje para boa parte das pessoas. Então, alguém pode dizer assim, mas sempre vai ter aqueles que compram também um discurso que seja... mas essas pessoas que comprariam talvez parte do discurso Prabhupada já estão envolvidos em outros sectarismos. Por exemplo, o cristão, o islâmico, e não vão aderir a essa, ideia. Então, eu não sei, eu entendo a inquietação, eu entendo a ideia da proposição, mas eu acho que não tem força. Eu acho que não tem possibilidade de replicar o sucesso que houve nos anos 60 e muito menos de ampliar, o caminho disso. Eu acho que o movimento da consciência de Krishna no Ocidente, acho que será sempre um pouco isso, que é essa lembrança do movimento Prabhupada e de aquelas pessoas que querem se identificar com um tipo de religiosidade mais exótica mesmo. Eu acho que não tem muito que fugir disso, não. Eu acho que é isso que tem mesmo. Mas, enfim, conheço, sim, entendo e tenho essas considerações a fazer. Muito bem. Uma amiga perguntou: eu vi você falando em um dos vídeos sobre o tema das eras espirituais, as yugas, e nisso falava que estamos na era de Kali. Como sabemos que estamos em tal era? Eu já li que existem divergências sobre esta era atual. Existe alguma relação entre o ensino sobre as yugas com a visão cristã ou com os ensinos de Jesus? Eu falava isso, um amigo perguntava, pedia para eu falar a respeito das tais eras espirituais. Então, os hindus, de modo geral, a cultura védica, ensina que existem 4 eras, que se revezam nos ciclos universais e cíclicos. Né? É um giro, assim. E que, atualmente, segundo a maioria dos estudiosos, vivemos a tal era de Kali, a era do tempo em que é mais difícil ser espiritual, que é mais fácil você ser grosseiramente materialista. Sri Ramakrishna ensinava nos seus dias, vivemos a era de Kali. Mas existem pessoas que discordam disso. Acho que já passamos. Acho que já ultrapassamos a era de Kali. Isso tem a ver também com questões astronômicas e com questões assim filosóficas, as medicinais do mundo e tudo mais. Como dá para saber? Não dá para saber. Isso não é matemática. Isso é uma questão, de uma ideia, uma interpretação a respeito. Eu já disse, em todas as épocas, em todas as eras, nós não sabemos, se existiram eras em que o ser humano não dependia tanto de comida, em que o ser humano vivia muito mais. Os registros escriturais dizem, fulano viveu 700 anos e tudo mais. Então, fortalece um pouco essa ideia, de que houve épocas, houve outras humanidades, mas isso é um ensino sobre coisas que materialmente não são comprováveis e que você pode crer ou pode não crer. O que é certo é que nos dias de hoje nós vivemos realmente muito dominados por questões materiais, temos uma maior propensão à luxúria e ganância. É isso que temos.
Será que foi sempre assim? Alguém pode dizer que foi sempre assim. Talvez esse sempre seja apenas uma era. Existiram outras que nós não conhecemos. Sabe essas coisas assim? Outras civilizações, Atlântida, sabe esses assuntos? Alguém pode acreditar, alguém pode não acreditar, mas nós não devemos perder muito tempo a respeito disso. Concretamente, no tempo que vivemos, como somos? Somos extremamente dependentes do material, somos luxuriosos e gananciosos. As ideias espirituais soam para nós muito difíceis. É muito difícil ser espiritual. É o que São Paulo dizia. Eu até sei o que devo fazer, mas eu não quero. Então isso é a verdade. Ensinamentos de Jesus e eras e yugas. O ensinamento de Jesus é sobre você entender que você é um ser espiritual e que você deve buscar Deus. Ama Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com toda a sua dedicação. E depois ama o próximo como a ti mesmo. Seja desapegado, seja um mendigo de espírito. Não é? Chore por Deus. Esteja enlutado porque você não vê Deus. Seja gentil. Tenha fome, sede pela justiça. Seja misericordioso. Purifique o seu coração, veja Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Seja desapegado. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Viva com o básico, essencial e busque Deus. Esse é o ensinamento de Jesus, esse é o ensinamento de Ramakrishna, esse é o ensinamento de Chaitanya. Esse é o ensinamento espiritual. Né? Então o que isso tem a ver com as yugas, com as eras? Nada. Se Jesus diz assim, olhai para os pássaros do céu, olhai para os lírios do campo, eles são pequenininhos, são insignificantes, mas Deus cuida tão bem deles. O que fará de você se você o buscar? É isso que ele está dizendo. Isso vale para... É uma época específica, circunstancial? Ou são todas as épocas? Não importa. Se ouve essas palavras, elas ressoam em você como? Eu preciso ser espiritual. É esse o ponto. Então, esse negócio das yugas, caracterização das yugas, datação das yugas, isso tem a ver com estudo, filosofia, erudição, tem a ver com análise catedrática, discussão sobre astronomia hindu, sobre fontes escriturais e exegetas e biblicistas hindus e essas coisas todas. Para a nossa vida. Tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus. Sri Ramakrishna dizia, não enche a sua cabeça com tanta informação, apenas busque Deus, diga ao Senhor, eu sei que tudo é seu, você é o agente, eu sou o instrumento, me faz ter amor por ti. É essa a questão da espiritualidade. Então, assim, a gente não deve perder tempo com essas coisas. Né? Então, os ensinamentos de Jesus não têm rigorosamente nada a ver com negação nem com afirmação das yugas. Tem a ver com uma condição constitucional da nossa alma. Nós somos seres espirituais que sofremos porque não nos identificamos assim. Nós somos o homem rico e existem os homens espirituais que são os Lázaros. Os Lázaros são os mendigos do espírito, mendigos pelo espírito. Não pense você que você passa na rua, tem um mendigo e ele é um santo. Não, ele pode ser um completo materialista. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você está passando fome que você é espiritual. Muito pelo contrário. Você pode estar passando fome e só está pensando num hambúrguer. O ponto é que você precisa ser renunciante dos desejos do mundo para ser espiritual. Precisa ser. Quem disser que não precisa mente descaradamente para você. Aquele que disser para você assim, não, o bom da vida é você ser legal, não importa se você é um libertino, se você se mergulha em tudo, se você não está fazendo mal a ninguém, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não é verdade. Não é verdade. Você precisa sim controlar os seus sentidos, voltar a sua mente mais para o espiritual, reduzir o espaço da mundanidade, aumentar o espaço de pensar nos nomes, passatempos, ensinamentos do Senhor, meditar na sua imagem gloriosa e bendita e rogar para Ele, Senhor, dê-me atração por Ti, como eu tenho atração por sexo, por dinheiro, por poder, por opinião, por conforto sensorial. Me faz querer mais a Ti do que todas essas coisas, a qual eu vendo minha alma todos os dias. Esse é o ponto da vida espiritual. Esse é o discurso espiritual. Todo o resto é mundo. Sociedade, progresso, moral, bons costumes, tradição, lutar contra o mundo moderno, essas coisas todas, tudo isso é mundo. A única coisa verdadeiramente espiritual é
Você é um ser espiritual encarcerado nessa jaula de ossos, de músculos, de sangue, e que está preso aqui porque você se vincula às coisas desse mundo, nesse jogo de perde e ganha, em que você nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, em infinitas vidas, em várias formas, em vários mundos, sempre atrás de luxúria e ganância, basicamente, se prendendo aqui, se enganando aqui. Então, se você descobre que você é uma alma, você descobre que você está preso aqui, você quer se livrar disso, você começa a pensar na sua fonte, pense em Deus, começa a ansiar por Ele. Esse é o caminho espiritual. Ok? Seja em qual yuga, em qual era você estiver. Muito bem. Ah, vai existir uma outra era em que é mais fácil. Você vê mais fácil. Não estamos nessa. Você sabe. Como provar que estamos na Kali Yuga? Se existem yugas, você está na ruim. Saiba disso, porque é notório. Estou olhando para a imagem de Sri Ramakrishna. Passou alguma coisa que me atraiu minimamente ali. Eu posso estar até olhando para ele, mas eu estou pensando lá. É porque era ruim, né? Ah, sempre foi assim. Então tá, mas se existem diferenças, essa aqui é a braba. Ok? Muito bem. Os ensinamentos do padre Beda Griffiths se aproximam dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, já que o padre tentou uma aproximação do cristianismo com a cultura vedântica. Padre Beda Griffiths, ele era um monge beneditino, escocês, se não me engano, que vivia sua profissão monástica na própria Escócia, mas que jovenzinho foi... Eu não sei se tão jovem assim, acho que não tão jovem assim, não sei exatamente precisar, mas ele foi atraído por um projeto da Igreja Católica, iniciado por um bispo católico nos anos 50, que estava pretendendo implementar na Índia um tipo de aculturação. Ou seja, ao invés de tentar ensinar aos indianos como ser ocidental e tridentino, estava tentando tomar as práticas indianas, a roupa ocre, o tipo de adoração, a maneira como é feito, os pujas e tudo mais, só que tendo a Eucaristia cristã no centro, os ensinamentos de Cristo no centro e a adoração ao Istadevata a Cristo. Ou seja, apresentar-se no modelo de ashram aos indianos, só que com um fundo cristão. Ele achava que isso era um meio de respeitar mais a cultura indiana e, ao mesmo tempo, tornar-se mais viável, como de fato próprio daquela gente. Já existia ali, né, uma igreja, a versão cristã da igreja, a igreja Malankara, que é do rito sírio, sírio-malankara, né? Rito sírio das igrejas não calcedonianas sírias, né? Então, a igreja síria não calcedoniana de Antioquia, o seu rito derivou-se, né, para o rito na Índia, que se tornou predominante, a igreja de São Tomé. E lá, então, a igreja católica tem a sua própria versão da igreja síria malankara católica. Tem a igreja malankara síria, né, da igreja não calcedoniana, e tem a versão católica. A igreja católica faz isso, né? Ela tem uma igreja copta católica, uma igreja armênia católica, uma igreja grega católica, uma igreja russa católica, chamada Uniatas. Ela pega a forma do rito e fala assim, não, isso é católico. Isso pertence à catolicidade da igreja. Então eu vou ter aqui também a minha prática assim. Então na Índia existe essa igreja síria malankara. O que esse bispo católico, com a bênção da igreja católica, pretendeu fazer? Criar um outro modelo, um modelo de enculturação. E o padre Beda foi lá para a Índia servir nesse projeto. E ele se encantou profundamente com essa proposição e se encantou nisso também com a conexão cultural e conversa religiosa e filosófica com os indianos. E nisso se aproximou muito desse legado de dizer assim, na verdade, estamos falando de coisas muito parecidas, só que com símbolos diferentes. Nós cultuamos o mesmo divino. Então ele fez um comentário, por exemplo, do Bhagavad Gita. Aqui, ó. Rio de Compaixão, um comentário cristão ao Bhagavad Gita, do padre Beda Griffiths. Beda, né? Padre Beda, São Beda, um grande santo britânico, né? Então, Rio da Compaixão é esse comentário. Então, aqui, vamos uma introdução, né? Beda Griffiths sempre acreditou haver uma tradição comum de ensinamento de sabedoria da humanidade,
E os frutos dessa crença ficam evidentes nessa memorável e exclusiva leitura que ele faz de uma escritura que tanto amava, o Bhagavad Gita. Assim como o Dalai Lama comentou os evangelhos à luz do budismo, Dom Beda comenta nesse livro o Bhagavad Gita à luz do cristianismo, trazendo de maneira semelhante as verdades universais e atemporais desse belíssimo texto sagrado. A lição de Beda Griffiths em Rio de Compaixão é que nós também podemos nos aproximar daquilo que aparentemente consideramos estranho e alheio naquela rápida e primeira impressão, muitas vezes um tanto superficial, para de repente, num segundo momento, sentirmos uma profunda familiaridade e nos maravilharmos com aquilo que Aristóteles dizia ser o início de todo conhecimento verdadeiro, o espanto. Esse é um comentário de Dom Lourenço Freshman. Veja, que não é conhecido como sendo uma pessoa progressista, ok? Dom Lourenço Freshman é um tradicionalista. E ele estava aqui apoiando profundamente esse ensinamento, essa interpretação e esta busca por conexão. Então, com certeza, muita similaridade com o espírito dos ensinamentos de Thakur Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna tinha um profundo respeito, uma profunda certeza, concreta certeza, de que os cristãos espirituais estavam buscando o mesmo que os hindus espirituais, que os muçulmanos espirituais. Deus, o seu amor. Caso é ser espiritual. Então, sim, Padre Beda Griffiths é um excepcional ponto de conexão nessas ideias e uma das pessoas que deveria ser mais conhecida. Não é? As pessoas estavam falando tanto nessa coisa, né, do Padre Júlio Lancelotti. Seria tão mais maravilhoso que o Padre Beda fosse mais conhecido. Seria tão mais... Mas o que acontece? Qual é a proposição de um, qual é a proposição de outro? Qual é o tipo de espiritualidade? Não é? Um é um mergulho pela busca de quantas pessoas ao longo do tempo amaram Deus e falaram sobre o amor de Deus de modo diferente. O outro sobre as questões, né, dessa contemporaneidade aqui de política e tudo mais. É isso. Né? Muito bem. Deixa eu ver se tem como falar de mais uma coisa aqui. Acho que sim. Essa amiga perguntou, de acordo com o episódio 46 da leitura do Sri Ramakrishna Katalita, os vídeos que eu faço semanalmente aqui sobre leitura, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, me parece que os ensinamentos de Sri Ramakrishna se aproximam bastante do cristianismo no seu sentido devocional. E me pareceu que a sociedade Vedanta não foca tanto nessa ideia de devoção como prioritária. É isso mesmo ou eu entendi de forma equivocada? Não, você entendeu de forma perfeitamente correta. Não é exatamente que os ensinamentos de Sri Ramakrishna se aproximam do cristianismo. Os ensinamentos de Sri Ramakrishna falam sobre amor e devoção a Deus e ele se aproxima de qualquer caminho que fale de amor e devoção a Deus como o coração de tudo. O importa é você ter amor e devoção a Deus. O objetivo do nascimento humano é buscar conhecer Deus e o amá-lo. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. É o único ensinamento de Sri Ramakrishna. Não existe outro. Não existe outro. Esse é o único ensinamento dele. Sri Ramakrishna é uma encarnação divina? Então, esta encarnação veio para dizer o único objetivo da vida humana é buscar conhecer Deus e amá-lo. Não existe outro. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, ele se aproxima de todo o caminho que disser isso. Aí ela diz aqui, as sociedades Vedanta parecem não ensinar isso, segundo eu entendi. As sociedades Vedanta são os centros da ordem e missão Ramakrishna no Ocidente que pregam a filosofia. Na Índia, a Ordem Missão Ramakrishna é sobretudo uma entidade filantrópica, uma entidade de ajuda aos pobres, aos oprimidos, que tenta ajudar esse sofrimento material. E claro, forma os monges, forma as pessoas religiosas. Mas no Ocidente, onde a sociedade é muito pequena, onde não tem essa abrangência, o seu objetivo é ajudar a humanidade falando sobre Vedanta. Só que eles falam sobre Vedanta não no sentido que Sri Ramakrishna ensinava, mas no sentido de que a Advaita Vedanta ensina. A grosso modo, a prioridade é apresentar a perspectiva da Advaita Vedanta. Nisso, conciliado com o discurso de Swami Vivekananda, que entendia uma conciliação dos yogas. Você tem que ser, ao mesmo tempo, um pouco ritual,
um pouco agir no mundo, um pouco filósofo, um pouco meditativo, você concilia tudo isso. Esse ensinamento de Swami Vivekananda, a proposição dele como uma união de Ocidente e de Oriente. As sociedades Vedantas, com todo esse background de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Sri Saradev, o que elas ensinam mesmo filosoficamente, programaticamente, uma interpretação tendo o Vedanta, a Advaita Vedanta, como mais alto entendimento. As outras coisas elas dizem, enquanto você está aqui apegado, você pode aqui e tal. E nisso o ensinamento de Sri Ramakrishna é visto como uma forma de conduzir o seu coração enquanto você está apegado aqui. Então, as sociedades Vedanta, o discurso dos swamis da Ordem de São Ramakrishna, ele é menos voltado para essa única orientação de Sri Ramakrishna. O objetivo do nascimento humano é buscar amar a Deus. E nisso, dilui-se. Dilui-se. Então, o cristianismo ensina muitas coisas, dentre as quais obediência à igreja, obediência à igreja, obediência à igreja, preceito, rituais, a igreja, fora da igreja não há salvação. Sri Ramakrishna não ensinou isso. Fora de Sri Ramakrishna não há salvação, fora do hinduísmo não há salvação, fora do islã não há salvação. Não, ele não ensinou isso. É buscar amar a Deus com todo o seu coração e nisso o objetivo do nascimento humano se deu. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ele se aproxima dos ensinamentos de Jesus. Ele se aproxima dos ensinamentos dos grandes avatares. E nisso, a sociedade Vedanta dilui isso. Dilui bastante. E nisso se afasta, e nisso mesmo reduz o impacto da própria mensagem de Sri Ramakrishna no mundo. Sri Ramakrishna é menos conhecido que Swami Vivekananda. Muito porque falta o empenho dos sadhakas do caminho de Sri Ramakrishna, que elevam esse nome pelo menos, de falar a respeito dele, da maravilha do seu advento. É isso, meus amigos. Eu acho que não dá mais tempo para mais nada. De repente esse vídeo vai acabar assim. Então, desenvolvidas as questões. Eu espero que gostem. Segundas e quartas-feiras, vídeos como esse. Se quiserem participar, comentem. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.